Olá, sejam todas muito bem-vindas para o nosso podcast Pode Lapidar, o melhor podcast sobre empreendedorismo feminino do Brasil, quiçá do mundo, hein? E hoje a nossa convidada, a gente veio diretamente do Acre, mas já está quase uma paulistana, porque já está aqui há 20 anos. A Isabela Zamora é CEO da Zamora Joalheria, uma marca que nasceu da sua paixão por joias e foi inspirada pela sua mãe. Muito bacana, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Muito bom. Gente, você sabe que esse mundo de joias, ele é viciante, né, amiga? Porque quando você começa, você vicia, você quer saber mais, você quer entender. E é muito bacana quando eu estive no seu ateliê e eu vi tanta preciosidade. O Brasil, ele é muito lindo, né? E ele nos dá coisas maravilhosas. Conta um pouquinho mais como começou a tua paixão e como realmente você é apaixonada, pegou esse desejo da tua mãe e hoje realmente você deixa as mulheres muito mais bonitas por aí, né? Então, eu comecei, eu já nasci nesse meio, porque a minha mãe já vendia joia desde antes de eu nascer. Então, eu morei no Acre, eu sou do Acre, né? Meu pai é pecuarista. Então, eu cresci nos dois mundos que são muito diferentes, mas quando você vê, acaba que se encontram. Eu cresci com a minha mãe vendendo joias e as amigas dela sempre estavam lá em casa e eu ia desde pequenininha com ela atender também as clientes também fora. Então, para mim, sempre foi muito natural. Eu nunca. Não era algo distante de mim. Eu mudei para São Paulo em 2013 para estudar. Não, em 2013 não, com 13 anos para Tá. estudar. Fiz escola e faculdade aqui. E sempre estava com a minha mãe. Minha mãe sempre vendendo, né? Eu sempre participando ali de um atendimento ou outro, mas estava focada nos estudos. Me formei na faculdade, morei em Brasília, 4 anos, tive uma empresa lá de pneu. Gente, que diferente. Mas meu pai foi um sócio investidor de um amigo dele e depois eu assumi a empresa, com 22 anos. E aí fiquei lá em Brasília mais 4 anos, fiz 5 cursos de pneu, era uma empresa da Michelin, e depois vendi a empresa em 2018. Voltei para São Paulo em julho de 2018. E aí eu falei, tá, e agora? Aí, tudo eu falo muito assim, que Deus proporciona e direciona a gente. É. Então, em 2018 mesmo, eu fui convidada para ir no Paris Fashion Week. Então, fui eu e minha mãe com uma turma de mulheres maravilhosas, que são minhas grandes amigas, para o Paris Fashion Week em 2018 mesmo. Depois que eu voltei de lá, assim, parece que São Paulo fez assim. Uau, implodiu assim, É, né? e eu comecei nos eventos de moda e assim, começou a brilhantar mais meus olhos e eu comecei a fabricar. Comecei a desenvolver as minhas joias em 2019. Mas ainda não tinha pensado em abrir minha própria marca, porque eu amo pecuária também. Sempre estou com meu pai nas fazendas, meu irmão também. Meu pai nunca fez distinção nenhuma entre eu e meu irmão por eu ser mulher. Nunca. Legal. Então, eu falei, se eu abrir uma marca vai me distanciar muito da pecuária, como que eu vou fazer? Mas foi uma coisa que, assim, instantânea. Eu comecei a fabricar, começaram a gostar muito do que eu estava fazendo. E foi muito natural, muito natural. E aí eu fui na primeira feira de joias fora do Brasil, conhecer, abriu mais ainda a minha mente. E fui indo, fazendo muitos eventos. Eu comecei fazendo eventos. Que legal. Pequenos eventos, petit comité. Petit comitê. E aí fazia muitos lugares, não só em São Paulo, porque como eu sou do Acre e do agro, eu conheço também muita gente fora do meio aqui de São Paulo. Então eu faço muito evento fora, Goiânia, Ribeirão Preto, Cuiabá, Rondônia. Então eu vou rodando o Brasil. E aí, em 2023, eu abri meu ateliê. De tantas meninas, minhas amigas, Isa, cadê o ateliê? Cadê o ateliê? Montei meu ateliê, que você já conheceu. Lindíssimo. E aí é isso, e tá indo e tá super, assim, tá melhor do que eu imaginava. E eu consegui não me distanciar da pecuária também, que eu faço parte dos dois mundos. Então isso é uma coisa que me preenche muito, sabe? Que bacana. E você é uma designer, né? Então você também desenha. E como Sim. que vem essa inspiração? Hoje você consegue olhar uma pedra e saber distinguir todas as diferenças. A gente sabe do desafio, né, que a gente está encontrando por conta, né, das pedras de laboratório. Como que vem toda essa inspiração e qual o processo? Quanto tempo demora para uma joia de fato ficar pronta? Uma Então, criação, por exemplo. Essa tua borboleta tá linda. É sua? é.
Essa aqui ficou pronta faz umas 2 semanas, mais ou menos. São vários processos de criação, tudo depende. Depende, por exemplo, às vezes a cliente chega e fala, Isa, eu quero desenhar uma joia. Tem uma amiga minha, por exemplo, eu quero quis desenhar uma joia para o marido dela, que representasse o marido dela, então ela tem 2 cachorrinhos. Ela fala, eu quero que represente meu marido e meus cachorrinhos, que são os filhos dela. Aí eu falei, ó, me dá tempo, porque daí eu preciso ter uma inspiração aqui, não é com pressa. Mas às vezes vem gente assim, Isa, eu quero isso. Tipo, hoje, por exemplo, eu atendi uma amiga que eu vendo muito anel de noivado também. Aí eu trouxe a pedra, eu expliquei, porque quando eu fui começar, eu falei, vamos começar direito então. Eu fiz gemologia. Que bárbaro, gente. Eu quero muito conhecer, porque eu não entendo. Eu gosto, né, de que as pessoas me ensinam, né? E é muito Realmente. bacana poder comprar com essa consciência do que você está comprando. É. Por que que uma peça é mais cara, por que que a outra é mais barata. Entender e comprar. Falar, eu quero essa por causa disso, eu quero aquela por causa disso. Isso. E tá tudo certo. Então, eu sempre gosto de explicar, por exemplo, principalmente o diamante. O diamante tem vários fatores que precificam ele. Tem a cor, tem a pureza, tem a lapidação, né? E a quilatagem. Então a pessoa tem que entender, às vezes eu pergunto, você tem um orçamento? Às vezes eu entro dentro do orçamento. Se não, eu mostro algumas opções para a pessoa entender. Porque tem gente que às vezes vem completamente crua. Legal. Então, eu sempre tento fazer esse trabalho aí personal. Eu tenho todas as peças também que eu já desenhei, que já estão prontas, né? Mas, por exemplo, aqui, essa daqui é uma turmalina melancia, que é uma pedra que também é encontrada no Brasil e Minas Gerais, tem fora do Brasil também. Mas eu venho muito com essa pegada de trazer a transparência para a pessoa. Então, ano retrasado, eu levei 25 clientes na maior mina de esmeralda do Brasil, que fica em Itabira. Gente, você me contou essa história, eu achei o máximo, eu queria estar junto lá. E como que foi? Foi o máximo, assim, foi muito mais do que eu imaginaria ser, porque assim, quando eu fui falando com as minhas amigas, não foi uma viagem super planejada, nada. Quando eu fui na mina a primeira vez, conhecer, eu falei, gente, eu preciso que as minhas amigas conheçam isso, porque diferentemente de você olhar uma peça pronta, que é linda, maravilhosa, te encanta, que encanta. Mas quando você vê Ela bruta, ela bruta, primeiro na natureza. primeiro que para você achar, né? Não é assim, você tem que É. ter todo um estudo e tal. Aí depois você acha, aí você vê ela bruta. Como é que você vai cortar ela, a pureza dela, para a pedra ficar melhor, com a cor melhor? Então, foi impressionante, assim, minhas amigas, a gente descendo embaixo da mina, assim, todo de caminhonete, e elas assim, Isa, isso aqui é melhor que pra Disney. Eu falei, gente, até tem uma grande amiga minha que ela sujou de terra, né? Daí eu falei, deixa eu te limpar. Ela, não, 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 a terra da Esmeralda. Eu, gente! Então foi o máximo pra mim também. Eu ver o encantamento delas nessa experiência. Que legal, que legal. Então é muito bacana. Então a tua inspiração, ela vem muito do fator do momento e você pega a essência do cliente que te pede. Exatamente, exatamente. Às vezes vem homens, né? Aí eu falo, me conta como é essa mulher, o estilo dela, me mostra foto. Porque às vezes tem uma pessoa que, por exemplo, que é mais baixinha, minhonzinha, mas gosta de usar peçona. Às vezes tem uma grandona que gosta de usar peça menorzinha. Então eu tenho que entender, porque às vezes a pessoa vai dar e a mulher dele não vai gostar, né? Então outro dia até foi muito interessante que teve um amigo meu de fora de São Paulo que foi lá no ateliê e ele comprou uma peça que eu tinha acabado de fabricar. Eu falei, essa aqui saiu do forno agora, ninguém viu ainda. E aí foi muito lindo porque eu tinha feito fotos assim na semana anterior e postei no Instagram da marca, né? A esposa dele, sem ter ganhado ainda, comentou: eu amo borboleta. E você também gosta muito de borboleta, né? Eu fui no seu ateliê e tem várias peças lindas de borboleta. O que te representa? Transformação? A borboleta, a história da borboleta é curiosa. É. Porque, assim, eu comecei a desenhar muitas peças de borboleta, mas sem ter pensado nisso. E aí uma outra amiga minha, joalheira, falou assim, Isa, por que você tem tanta peça de borboleta? O que você tem com a borboleta? Eu falei, nada. Mas aí eu comecei a reparar, eu falei, gente... Aí eu fui ler todas, como a borboleta, a transformação, tudo mais. Aí eu incorporei a borboleta. Eu falei, então é a borboleta. Tanto é que eu até mudei. A minha logo antes era a Isabela Zamora, agora é só Zamora Joalheria. E no M, até minha cunhada que fez a minha logo nova, é uma borboleta diamantada.
E o M, às vezes, fica uma borboleta. Então, eu assumi de verdade a borboleta, depois que eu vi o significado dela maravilhoso. Então, eu enxergo, assim, as minhas clientes e amigas como... Realmente, eu adoro ver uma transformação, sabe? Eu adoro ver, às vezes, a pessoa entrar ali e se sentir tão bem com aquilo que ela comprou. Que bárbaro, gente. Porque a história da borboleta é muito bonito mesmo, né? Porque realmente ela passa, ela, né, ela está ali naquele momento lagarta, ela passa por uma transformação, uma metamorfose muito difícil, né? E é dolorido, né? Se ela não tiver coragem, né, realmente para passar por aquilo e dar o primeiro voo, né? Se ela não der o primeiro voo, ela não sabe do poder que ela tem e ela acaba morrendo, né? Então é bem importante isso, o quanto a mulher, né, ela precisa também ser muito corajosa. Muitas vezes a gente não sabe o que nos espera no futuro, a gente só segue o fluxo e vai, né? É verdade. E eu me enxergo um pouco dessa forma, porque eu falo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, com 13 anos, vinda do Acre, eu conhecia aquele meu mundinho, aquele meu mundo muito restrito, que foi, eu falo, foi uma infância maravilhosa. Meu, todos os meus amigos ainda estão ali, tenho contato com todo mundo, tô sempre lá também, né, não deixo de ir pra lá. Mas eu falo, eu cheguei em São Paulo nesse mundo. Assim, é uma selva de pedras, né? É. Diferente de tudo do que eu conhecia. E eu cheguei criança ainda, com 13 anos. Então, hoje, depois de todo esse significado da marca com a borboleta, eu me enxergo dessa forma. Porque eu sofri, assim, então, ai, São Paulo é maravilhoso. É, eu amo São Paulo. Mas na época, quando eu vim da sétima para a oitava série, chorei um ano. Porque eu não queria deixar meus amigos. Eu voltava para lá nas férias e eu pedia para assistir aula com eles. Gente do céu. Então, assim, eu sofri e transformei. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas foi um sofrimento. Que legal, gente, muito bacana. É muito legal quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino, é muito legal quando a gente fala sobre a essência, né? Porque nada, a empresa ela é o reflexo da dona, né? E quando a gente está empreendendo, a gente coloca muito da nossa essência ali. Então, faz total sentido realmente a gente entender a importância do nosso brilho, da nossa luz, da gente estar bem, da gente ter energia. Porque se a gente não tem essa criatividade, essa energia, esse gás, essa vontade, a empresa acaba ficando realmente meio ofuscada, né? Sim, com certeza. Por isso que eu adoro, às vezes, as minhas clientes vão, né? Minhas clientes todas amigas. E eu adoro ver esse brilho que vem de dentro para fora, sabe? Porque é tão bonito você ver uma pessoa confiante, É, feliz. Porque eu falo, hoje em dia, todo mundo trabalha. Lógico que às vezes quer ter sucesso, a gente quer ganhar dinheiro, é claro. Mas pelo quê? Pela felicidade. é. Que todo mundo quer ser feliz. Então, quando você vê uma pessoa assim que às vezes se transformou, mudou um cabelo, ou mudou alguma coisa, fez uma cirurgia, sabe? Eu sou super a favor da pessoa se cuidar e se amar, e se olhar no espelho e falar, nossa, sabe? Que bonita que eu tô. Porque quando a pessoa sai assim de casa, ela sai muito mais confiante e o dia dela vai ser muito melhor, a reunião dela vai ser muito melhor. Eu falo assim, por exemplo, eu tenho 1,84 m, né? É uma mulher grande, é um mulherão. E quando eu morava lá no Acre, eu tinha 12 anos, eu já tinha 1,70 m. E o médico falou pra minha mãe que eu ia ficar com até 1,76 m. Só Tá que a bom. minha mãe começou a ver que eu ia ficar muito maior. Ela falou, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não quero que ela fique complexada. Aí ela mostrava as revistas pra mim. Filha, olha essas modelos aqui, tem tudo 1,80 m. E ela cravou na minha cabeça 1,80 m. E todo dia eu chegava em casa, mãe, me mede. Já cheguei? Já cheguei. Eu queria muito chegar no 1,80 m. Eu tinha os risquinhos lá. Com 13 anos eu já tinha 1,80 m. Então foi quando eu vim do Acre. Com 13 anos eu já tinha 1,80 m, imagina. E todo mundo hoje pergunta, não, fala assim, nossa, você é a primeira pessoa que eu conheço do Acre. Imagina lá, há 20 anos, gigante. Então, só que eu sempre amei. E sempre usava saltão, uso, né, até hoje. E nunca tive complexo nenhum. Todo mundo, nossa, é alta, você não tem complexo? Não, eu amo. Mas tem muitas meninas que são muito altas que não gostam, não usam salto, ficam corcundas. E daí isso atrapalha todo o resto da vida dela. Gente, a inteligência emocional da tua mãe salvou aí realmente, né, um trauma gigante. Porque é muito isso, né? Geralmente você cresce num ambiente que as pessoas, ao invés de te impulsionarem, acabam te desmotivando. De tipo, nossa, mas por que você cresceu tanto? Né? De onde saiu tudo isso? É Pra verdade. quê? Nossa, gente, de fato.
o meio, né, que a gente vive faz total diferença, né? A gente fala sobre o poder da ambiência. Quando você está num ambiente de pessoas prósperas, pessoas inteligentes emocionalmente, ou inteligência com QI mesmo, pessoas que te impulsionam, isso faz com que você se empodere e vá lá. Agora, se você está num ambiente que as pessoas realmente acabam tirando a tua luz, você não sente energia, né? Então, tua mãe aí, realmente, de fato, ela tá de parabéns 2 vezes. Ela continua trabalhando com joias? Hoje ela me ajuda. Ótimo. Daí ela tá sempre comigo, todas as feiras que eu vou pra fora, aqui, em todos os eventos, até porque minhas amigas todas amam, né? Teve uma vez, ano retrasado, eu fiz um evento em Ribeirão Preto, e aí ela tinha uma mesa de atendimento, ela ficou lá, eu falei, mãe, você virou psicóloga agora, porque todo mundo ia lá com e conversa. E eu falo, joalheiro é um psicólogo, porque É. você senta ali, e eu tenho muito esse atendimento muito particular. Então eu gosto muito de explicar e elas conversam. E eu também gosto de falar, né? É. Então é uma maravilha. E é muito gostoso quando você vê a primeira experiência da pessoa, né? Geralmente, quando uma pessoa, né, acaba pegando agora os jovens nem querem mais dirigir. Mas na nossa época, né, você comprar o primeiro carro, né, você ter habilitação, comprar o primeiro carro era emocionante. E no teu caso, né, então a pessoa comprar a primeira joia é muito emocionante, né? Muito. E eu falo muito isso aqui na nossa escola, aqui na EBEM, na Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino. Quando as nossas alunas estão indo bem, elas falam que aqui elas não querem jubilar. Aqui elas querem ficar ano após ano. Mas quando elas estão fazendo um bom trabalho, quando elas estão tendo crescimento nos negócios, eu sempre motivo. Falo, olha, vai lá, compra uma joia para você realmente marcar esse momento. Isso aconteceu com a Leda. A gente tem uma advogada, não, uma arquiteta, que ela empreende já há bastante tempo e na nossa mentoria ela cresceu 400%. E aí ela falou, Tati, o que eu faço? Eu falei assim, poxa, se presenteia, compra uma joia para você, sabe? Realmente marca porque você está fazendo um excelente trabalho. O seu escritório cresceu em tão pouco tempo e foi muito legal. Que daí ela fez isso, foi com outra amiga, a Renata da Real, e as duas saíram numa tarde e compraram cada um anel, o primeiro diamante. Então isso é muito legal também, né? Você vê a pessoa entrando e se reconhecendo por merecimento. A gente faz tanto, né? Não, com certeza. Eu vejo que a joia é sempre um momento. É aquele momento que você está se presenteando ou está presenteando outra pessoa. Eu acho o máximo participar de momentos assim. Hoje mesmo eu atendi uma amiga que me indicou um amigo para comprar o anel de noivado. Aí ele me ligou, ele nunca me viu, mas a minha amiga me indicou e eu fui explicar para ele do anel, da pedra, lá, lá, lá. Ela foi lá hoje pessoalmente para a gente escolher o modelo que ia fazer o anel. Ela viu a pedra e para escolher. E eu fico tão assim, feliz, esperando, ansiosa. Eu falo, ai, me manda foto. Já participei de vários pedidos de casamento e eu acho tão máximo participar das histórias. É. A mulher chega, se presenteia, fala assim: caramba, essa peça eu comprei naquela vez quando eu tive aquele sucesso. E eu vi uma vez um podcast com o Adib, que é da CIMED, Ah, ele é ótimo. ele falando assim: isso foi uma coisa que me marcou. Cada sucesso que você tenha, o pequeno que for, comemore. E eu também acho. Celebração é um dos valores que tem que estar em qualquer empresa. Porque às vezes fica muito corriqueiro. Tipo assim, vendi uma peça. Não, não é corriqueiro. Não, vamos tomar uma champanhe aqui, vamos comemorar, sabe? Porque não pode ser corriqueiro. Você ganhar um milhão, 500 mil, sabe? Você tem que comemorar isso. Isso me marcou nessa fala dele. Que legal. Eu acho também, eu acredito, e eu motivo as minhas alunas cada vez mais comemorarem, se presentearem em relação a isso. E como que é a Isa empresária? Né, eu sempre falo que geralmente as mulheres estudam, né, para ser cabeleireira, médica, esteticista, para ser advogada, publicitária, mas não estuda para ser empresária. E aí, quando chega o empreendedorismo, ele acontece, a gente tem que ser boa em várias habilidades, né? E o dia a dia não é tão fácil assim. Como que foi para você realmente montar o teu ateliê, começar a gerir pessoas? E é muito legal, eu estive lá e eu vi o quanto o seu time é alinhado e engajado. Mas para isso eu acredito que tem treinamento constante, porque você é uma pessoa muito habilidosa e uma pessoa muito preparada. Mas existe toda uma continuidade, ainda mais quando a gente está no mercado de alto luxo, né? Porque realmente o cliente do luxo, ele quer viver essa experiência o tempo todo. E é isso que cativa, é isso que vai fazer
com que ele compre de você e não do concorrente, né? Isso se torna uma grande vantagem competitiva. Como que foi para você colocar o chapéu de empresária? Então, isso veio muito naturalmente, porque como eu te falei, eu sempre estava na fazenda com meu pai também e com meu irmão, e lá nós temos muitos funcionários que moram nas fazendas. E só que realmente o alto luxo é totalmente É, diferente, totalmente diferente. Então, assim, eu fui fazendo muito de acordo com o que eu gostaria, como eu gostaria de ser tratada. Como eu gosto, porque primeiro eu comecei em todos os eventos fora e aqui e tal, e eu sabia o que eu gostava e o que eu não gostava. Então, assim, lá no meu ateliê, todo mundo é muito alinhado comigo. E tem evento, não fica em cima da cliente, não fica, sabe, mandando mensagem, manda um lembrete, às vezes um parabéns, eu mando flor, não sei o quê. Mas não é uma coisa assim, o alto luxo não. E me marcou muito. Tiveram duas experiências, uma muito boa, uma muito ruim. As duas me marcaram muito quando eu era mais nova. Uma vez eu estava num shopping aqui em São Paulo e eu estava andando com a minha mãe, arrumada, e eu e ela. E a gente entrou numa loja de mala. Eu vi malas bonitas, cor-de-rosa, eu amo rosa. E aí a minha mãe, filha, quer perguntar o preço? Ah, entramos, tal, qual o valor? Aí o vendedor, acho que estava de mal com a vida, não sei, falou assim, é muito cara. ai, ai, Aí ai. eu falei, eu e minha mãe, ah, tá bom, a gente saiu assim, eu falei, pensando, caramba, hoje é dia dessa, ela já fechou. E eu falei, gente, que horror, né? Coitado. Eu até pensei, coitado, ele deve estar muito de mal com a vida. Por que aconteceu com a É. vida dele pra falar isso? E uma outra vez, eu tava lá em Saint-Tropez, com 20 anos de idade, com uma amiga, e eu tinha acabado de sair da praia, tava de chinela havaiana, assim, e eu entrei na Chanel. E aí eu tava olhando lá duas meninas, assim, e a vendedora veio toda assim. Eu tava olhando uma bolsa, tava lá em cima. Ela falou assim: você quer que eu pegue? Não, não precisa, não. Foi lá, pegou a bolsa, fez eu experimentar. Eu falei, gente, isso é um atendimento, É. independente de quem. Porque eu não tava ali com a minha mãe, eu não tava, eu era uma menina de 20 anos, tinha acabado de sair da praia, poderia comprar ou não, mas estava me atendendo assim, brilhante. Uhum. Então eu sempre prezo muito pelo atendimento, por se colocar no lugar da outra pessoa, o que ela tá precisando. Várias vezes, eu já fiz, às vezes a pessoa quer comprar no impulso. Não compra no impulso. Compra quando você tem certeza, porque eu não quero nunca que a pessoa chegue em casa e fale, putz, por que eu comprei isso aqui? Pra quê? Não, eu quero que a pessoa compre e compre de novo. E compre. Putz, a Isa vai me indicar o que eu vou comprar, o que eu vou gostar, o que eu vou usar. Então, eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa. Fantástico, gente. Você sabe que lembrou muito uma história? Uma vez eu tenho uma aluna que ela estava tendo problema com as colaboradoras, né? Não estavam alinhado com o alto luxo. E eu falei assim, poxa, as pessoas precisam vivenciar, né? Porque cada um tem um mapa de mundo. O mapa de mundo é feito através das vivências, experiências, crenças, estudos, né? O que ela acredita como verdade. Falei, o mapa de mundo delas é diferente. Faça esse exercício. Vá no Iguatemi, leve essas duas colaboradoras, que era para uma clínica odontológica, leve essas duas colaboradoras na Tiffany e lá faça a pesquisa, aprove o anel e tudo mais, e depois saia e vai para a Casa das Alianças. E aí pergunta para elas: tá vendo qual a diferença de atendimento? O que é o nosso cliente? Quem é o nosso cliente? É o cliente da Tiffany. Então é assim que a gente tem que tratar. Então, muitas vezes, a gente precisa treinar, né? Quando a gente fala de time, o que a gente precisa? A gente precisa treinar muito bem o nosso time, a gente precisa comunicar, né, de uma maneira clara, objetiva, a gente precisa engajar para que essa pessoa tenha esse interesse de fazer o que deve ser feito, né? Depois, dar o feedback de uma maneira sutil também, mas sempre muito rápido, muito quentinho, né? Então, foi bem interessante esse caso. Ela falou assim, Tati, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando a gente fala, o que é luxo para você? Né? De repente, o meu mapa de mundo, o meu luxo, chega até Praia Grande, né? E o teu luxo chega até realmente Saint-Tropez. Então é bem interessante como quando a gente fala de time, a gente precisa ir nos detalhes, né, Com Isa? certeza. Uma vez me fizeram essa pergunta, o que era luxo? Eu estava num almoço da Dior aqui em São Paulo, faz um tempo. Perguntaram, o que é luxo para você? Perguntaram para todas, né? Aí eu falei na época, luxo para mim é estar em cima do cavalo 5 da manhã vendo o sol nascer. E assim, não é. Hoje em dia eu falo assim, luxo pra mim é você estar com as pessoas que você gosta, porque você pode estar no cavalo, você pode estar na praia, você pode estar em casa.
E se você tiver com as pessoas que você gosta, que gostam de você, que torcem por você, isso é o luxo, É, é a felicidade. É é. você estar plenamente feliz e com pessoas que você confia. É tão bom você. Eu tive umas reuniões essa semana importantes, e aí às vezes tem que ficar assim, mais tensa, às vezes o que você vai falar? Aí depois eu encontrei meu amigo, eu falei assim, agora eu tô no local seguro. Não, é muito bacana, né? Muito gostoso, né? As nossas alunas também, todas gostam de vivenciar. A gente trabalha aqui muito os 5 sentidos, a gente trabalha muito a experiência, a humanização, né? O contato, a preocupação, o resultado. Então, isso é muito legal. A gente vivenciar, né, cada vez mais, porque isso também é um alto luxo, né? O público AB, ele pede por essa experiência, Com certeza. porque com certeza as pessoas podem esquecer o que você falou para ela, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Então, isso é muito legal. E dentro das empresas, hoje a gente fala muito de tecnologia, mas essa humanização é muito bacana, né? E quando a gente fala em escala, Isa, você tem esse sonho grande de escalar, de ter lojas em outros ambientes, ou você gosta desse atendimento premium, né? Então, Pequeno, eu tenho corporado. essa vontade, mas se continuar esse atendimento do jeito que eu faço. É muito difícil realmente transferir esse atendimento para outra pessoa. Então, assim, eu ainda tô nesse desafio aí para poder aumentar. Porque realmente eu gosto muito desse atendimento personalizado. Mas eu também não posso estar sempre. Porque eu É. também tenho os compromissos, às vezes viagem, estou na feira fora, não sei o quê. Então, mas eu quero que continue tendo esse atendimento totalmente do jeito que eu faço. Então, é isso a importância de montar um time muito bom, né? Porque daí ele dá segmento, né? Porque nós, por mais que nós sejamos criativas, né, eu sempre falo que né, geralmente as empresárias, empreendedoras, né, são todas artistas. Eu até chamo a minha sala aqui na EBEM de meu ateliê, né? Que eu falo, gente, a gente vive inventando, fazendo arte, né? Então a gente é muito criativa. Então a gente precisa ter esse momento estratégico, né, para fazer a criatividade enquanto o time cuida do operacional. Porque se você está preocupada em fazer realmente a tua empresa funcionar, quem é que está preocupado em fazer o seu negócio crescer? Sim. Né? E nós, como empresárias, a gente precisa ter esse olhar realmente do estratégico. O que é esse olhar do estratégico? É levar os nossos olhinhos para passear. Todas as vezes que a gente viaja, todas as vezes que a gente vai para uma feira de negócios, todas as vezes que a gente vai para outros países, né? Você está cada vez mais aumentando a tua bagagem ali filosófica, cognitiva, né, de conhecimentos. E tudo isso é inspiração para você depois traduzir numa peça. Com Né? Então é certeza. muito legal que a gente precisa estar no estratégico realmente para conhecer as conexões certas. Às vezes uma conexão vai te trazer muitos negócios, né, do que você ficar ali no operacional e não conhecer. Então, o fato de você estar nos lugares certos, com as pessoas certas, isso também te encurta tempo, te encurta dinheiro. Então é legal quando a gente já tem essa visão, porque muitas empresárias sentam aqui, elas ainda estão preocupadas em fazer o negócio acontecer. E aí eu falo, poxa, mas quem é que vai se preocupar com ele crescer? Né? Então isso é muito gostoso. E quando a gente fala, né, realmente desse mercado que é competitivo, a gente sabe que a tua vantagem competitiva é essa, né? É o seu conhecimento, a tua bagagem e o que mais que você colocaria é esse acolhimento. E o que mais que você enxerga de diferencial que a Zamora tem? Ah, eu acho que é muito difícil a gente falar sobre a gente, né, na verdade, mas tudo isso que você falou, é, eu acho que assim, como eu sou muito humana, eu me considero uma pessoa muito humana, então eu sempre vou tentar fazer melhor para a pessoa que está comprando, sabe? Eu sempre, às vezes eu diminuo um pouco aqui, eu ajusto um pouco ali, eu falo para a pessoa ficar feliz. Então, o meu intuito como marca é trazer um pouco da felicidade para a pessoa que está ali consumindo aquele produto, sabe? Ou se olhar no espelho e se sentir maravilhosa, ou o cara que está dando para a esposa ter aquele momento maravilhoso. Então, É, assim, eu gostaria como marca de realmente trazer esse tipo de sensação,
sabe? Para mim isso é sucesso. Que legal. Você sabe, até a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e eu te contei, né, que eu converso muito com as minhas alunas e falo para elas, falo, meninas, como é importante, né, a gente conversar com os maridos e a gente mostrar para os maridos a importância de presentear com joia. Porque muitas vezes os homens eles não fazem, porque eles não sabem o quanto isso é legal e o quanto isso realmente é algo que é perene, né? Algo que vai passando para filhos, para netos, para sobrinhos. A gente tinha que criar um curso para ensinar os homens a presentearem de uma melhor maneira. Você não acha, Ah, eu Isa? acho. Super tô dentro desse curso aí. A gente tem que criar um curso, acho que todo mundo vai gostar, toda a mulherada que a nossa audiência vai gostar, porque realmente eu acho que os homens perderam um pouco, né? Eu vejo assim que no passado os homens, talvez os nossos pais, eles tinham um pouco mais de conhecimento. Como você falou, quando ele cresce num ambiente que o pai presenteia a mãe, ele tende a repetir. Senão, muitos homens acham que isso Bobagem. não é relevante. É. E, gente, de fato, se você, ó, agora é unânime, são duas mulheres, eu posso falar aqui com as minhas, né, mais de 1000 alunas aqui da EBEM, perguntar para todas o que elas gostariam de ganhar de fato. Eu acho que é unânime, todo mundo vai falar joia. Não, você sempre. E outra coisa, o que que um homem quer dentro de casa? Ele quer uma família harmoniosa, uma mulher feliz. Se a mulher estiver feliz, tudo flui, É, entendeu? Então imagina você dar uma joia e a mulher ficar feliz, vai ter aquele ambiente, aquele jantar, sabe? Então, traz uma felicidade, traz momentos bons, porque a gente vive por momentos bons. é. E na hora que eles, alguns já sabem, mas na hora que todos perceberem o tanto que é importante, e às vezes não precisa ser uma uau naquele momento, às vezes uma lembrança sem ela esperar, sem um momento super importante, uma surpresa, sabe? Não precisa ser. Então é muito importante mesmo isso que você está Nós falando. vamos fazer um estudo, Isa. Olha, eu e a Isa, nós vamos fazer um estudo onde as mulheres mais felizes são aquelas que ganham joias, né, dos seus companheiros, das suas companheiras aí. Isso é muito É. legal. Minha amiga, para finalizar, geralmente sempre a gente entrega aqui um diamante, né, para nossa audiência, sempre um conhecimento, um conselho, sabe, algo que foi bastante importante na tua vida e que você gostaria de compartilhar com as pessoas, seja um aprendizado, o que que você deixa aqui realmente de pedra preciosa para todas que estão nos vendo no YouTube, nos ouvindo no Spotify? Bom, eu acho que você já falou, mas uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida são as conexões. Então, eu acho que conexão para qualquer ramo é o mais importante. E também nunca perder a sua essência. Nunca perder, esquecer da onde você veio. Para mim, isso é o mais importante, porque você pode chegar no topo do mundo e continuar sendo quem você é. Uhum. Muito lindo, gente. De fato, né? A gente honrar demais, né? Os nossos antepassados, honrar demais a nossa história e sempre agradecer, né? Com certeza. Isso é muito legal. Hum. Isa, é uma curiosidade que eu tenho. Eu sei, né? E eu estudo bastante também as histórias dos reis, das rainhas. Eu gosto muito, né? Até de antroposofia. E eu sei que muito, né? Dessa turma da alta escala sempre utilizavam pedras pela energia da pedra. Você tem um pouco desse conhecimento também? O que que você pode passar para gente? Sim, eu acredito muito, e por isso que eu continuo sempre batendo na tecla das pedras naturais, porque as pedras naturais que vêm ali há bilhões de anos, feitas por Deus, tem totalmente a energia vindo do universo, sabe? Então, assim, por exemplo, essa aqui da turmalina melancia é uma pedra que traz autoconfiança, que te ajuda a ter mais força. Então, cada uma tem suas propriedades. Eu super acredito cada uma tem seu papel no universo. Que legal. Ó, o segundo curso que nós vamos fazer juntas, viu? Eu, como uma boa professora, educadora, eu acho que a gente podia unir, né? Eu tenho uma aluna muito maravilhosa que ela é da Escola Brasileira de Etiqueta. Olha, Ela é super bacana, a Patrícia Junqueira, gente, vale a pena, arrasa. E eu acho que a gente podia juntar a Patrícia Junqueira, podia juntar uma outra minha amiga, aluna, aliás,
maravilhosa que fala do mercado de luxo, e você para falar um pouquinho sobre as pedras. A gente faz toda uma pesquisa, sabe, do que realmente as rainhas, os reis utilizavam, porque tem essa simbologia, Tem. né? O porquê que ele está utilizando aquela turmalina, porquê que ele está utilizando aquele rubi, Não, né? até na Cabala, né, na religião judaica, tem um amigo meu que é o rabino, e ele trouxe para mim, por exemplo, o rubi é bom para mulheres grávidas, Olha porque que ajuda interessante. você, ele que me ensinou, ajuda você a ter uma gravidez de boa até o final e tudo mais. Então, assim, tem tudo a ver em várias religiões. Então, você vê no judaísmo, a Cabala, tem tudo lá. Então, eu acho muito interessante. Eu acho que a gente pode fazer isso. E daí você traz todo esse conhecimento das pedras e a gente estuda um pouquinho. Não, porque eu não acho que existe coincidência. Nem Eu eu, acho que realmente existe um concordo. porquê de tudo acontecer. E como eu falei para vocês, o ano passado nós fomos para Harvard, né? Levei um grupo de alunas para estudar lá dentro de Harvard um curso de negociação e gerenciamento de conflitos. E no final, a gente falou, poxa, vamos fazer um anel, né? Para realmente comemorar essa data. Eu sempre falo, vamos fazer um anel. E aí a pedra que nós escolhemos foi o rubi. Mas porque a cor de Harvard é aquele vermelho, né? Uhum. Mais denso. Então a gente escolheu o rubi. E aí tem algumas que vão fazer o mesmo curso esse ano. Aí eu falei, poxa, vamos agora escolher Outra pedra. uma outra pedra, né, para fazer uma sequência. Mas muito legal, minha amiga. Obrigada pelo teu Obrigada a tempo, você. pelo teu conhecimento, pelo seu compartilhamento. Ficou aqui os desafios, hein? Nós vamos ter que ensinar mais É. essa mulherada sobre o poder, né, das pedras naturais e realmente, né, o diamante ele é muito forte, né? A gente sente essa energia. Então, se você tá no momento, realmente sabe que as coisas estão dando certo na sua vida, seja gentil com você, se presenteie. Eu falo muito isso para as nossas alunas, sabe? Crava aquele momento como um momento importante. Hoje, né, nessa era que a gente está vivendo, realmente de mulheres independentes, então a gente pode se presentear, Com né? Isso é certeza. algo muito maravilhoso, mas também a gente ama os homens, a gente não vive sem eles. Nós vamos Com certeza. treinar também, Vamos. todos os homens, manda esse podcast pro marido, falando, gente, olha, o melhor presente. A gente adora sapato, adora flores, adora chocolate, mas nada melhor do que uma joia com pedras Inclusive, o naturais. meu noivo, para fazer algo muito diferente, porque ele estava apavorado, né? Que ele falou, como é que eu vou dar uma joia para uma joalheira? Ferrou. Aí, com a ajuda da minha mãe, ele comprou só a pedra. E aí ele foi na minha fábrica e ele aprendeu a fazer o anel. Ele fez o anel com as próprias Tá mãos. aí? Tá aqui. Qual que é? Deixa eu ver. É esse aqui. Gente, que coisa linda! Então ele fez o anel. Ele falou assim: o que que eu posso fazer de diferente para ela? Então ele foi lá e fez o anel. Ele aprendeu a fazer, filmou tudo assim. Então isso para mim é uma atitude que ele teve de pensar em mim, como eu ia Fantástico. receber aquilo. E não é mais uma joia, é um momento, É, sabe? Porque uma joia é sempre uma comemoração. Isso é. que eu falo que é muito legal, porque nunca vai ter alguém triste ali comprando joia. Não, Vai estar não vai. sempre um momento bom. Fantástico. E adorei o seu noivo, achei fantástico. Você está de parabéns, até mesmo porque você é um homem generoso. Acabei de ver o tamanho da gema ali. Gente, se você gostou, você comenta, você compartilha, você escreve aqui para nós. E foi um privilégio estar aqui com vocês. Obrigada, minha amiga. Amei Obrigada a demais. E um você beijo muito também, especial. Um beijo para parabéns. tua mãe também, né? Que motivou você ser essa grande joalheira que, nossa, que Ah, você é. muito A obrigada, gente ama. obrigada.